E hoje, no Impacto Positivo, eu estou recebendo o biólogo, bacharel em Biologia Marinha, pós-graduação em Planejamento Energético e Impactos Ambientais, o biólogo Eduardo Gomes Pimenta. Eduardo Pimenta, nossa, que prazer poder estar com você aqui hoje. Ah, Leila, o prazer é tudo meu, né? Revendo uma grande amiga, apesar da gente se ver pouco, mas os amigos não precisam estar presentes o tempo inteiro, né? E quando eu recebi o convite, eu falei, não, é irrecusável, estou aqui por causa de você, Ai, que né? E bom! por causa dos ouvintes, né, da Rádio Costa do Sol, e poder ter a oportunidade de divulgar a ciência e de contextualizar com toda a população da região dos lagos, cidade e região, né? Apesar de morar em Cabo Frio, é a região que eu escolhi para morar, para viver, para criar os meus filhos e para trabalhar profissionalmente. Um prazer enorme. E fico até emocionado. Eu também, Pimenta. Você, hoje no Estado e no Brasil, é um dos nomes como biólogo profissionalmente, né? E durante muito tempo você trabalhou no governo, né? Tanto estadual, federal e municipal. Como é que é isso diante desse currículo seu, que eu nem consegui falar todo, porque é muita coisa? Olha, quando você fala, né, que dentro da biologia poder ser uma referência, na verdade, eu quando comecei a fazer biologia, a profissão não era reconhecida. E meus pais até sempre me apoiaram muito, falaram, mas como é que você vai trabalhar se propor a uma profissão que não tem o reconhecimento profissional ainda, né, dos seus conselhos regionais, Conselho Federal. E durante os 4 anos de formação da licenciatura plena em Biologia, depois eu fiz mais 2 anos de bacharelado em Biologia Marinha, depois eu fui fazendo meu estrito senso, né, minhas especializações. Durante esses 4 anos da licenciatura plena em Biologia, nós nos mobilizamos, cotizamos, fomos a Brasília e antes dos 2 últimos anos finais, a profissão foi reconhecida. Então, faço parte de uma geração dos primeiros biólogos com registro profissional. Isso ajudou muito, porque até então não existia a profissão, né? E o país já passava por uma revolução muito grande de crescimento per capita, e veio também algumas leis que obrigatoriamente, na força da lei, faziam com que a profissão de biólogo se alavancasse por conta dos licenciamentos de grandes empreendimentos, grandes estruturas que poderiam e trazem impactos ambientais, né, positivos e negativos. Então, a partir daí, eu fui galgando a minha profissão, a minha carreira, e nunca deixando a ciência de lado, né, a pesquisa científica aplicada, exploratória, mas sempre voltado muito para a parte oceanográfica, marinha, biológica. O seu trabalho também é muito importante, né? Onde você atuou, tanto em Cabo Frio, no governo estadual e no governo federal. Você podia falar para a gente sobre esse legado que já existe? Bom, a nível municipal, eu já tive a oportunidade de ser secretário de Meio Ambiente por 2 mandatos, né? E no primeiro mandato, eu ainda muito jovem, muito entusiasmado, né? E com pouca maturidade ainda, o legado que eu deixei foi tombar todas as áreas de Cabo Frio, eu era secretário de Meio Ambiente em Cabo Frio, tombar todas as áreas de Cabo Frio que eu achava que era de relevante interesse ecológico. O prefeito era Ivo Saldanha, um prefeito atípico, né? Grande Ivo Saldanha, amigo meu até hoje, amigo do coração. Ivo, um abraço para você, para Eliane, sua esposa. E o Ivo tinha um chapéu SOS, né? Mata Atlântica, e tinha aquela pegada do pau-brasil. E ele se entusiasmou muito com aquilo e nós tombamos todas as áreas que achávamos de relevante interesse ecológico do município de Cabo Frio. E depois, com a maturidade, eu percebi que muitas dessas áreas, pelos proprietários não poderem mais fazer o que eles queriam, essas áreas foram abandonadas ou foram deixadas a segundo plano pelos seus proprietários, não todas, algumas, e teve uma invasão e um crescimento descontrolado de população de baixa renda que precisava de
de casa de moradia, né? E foram virando esses adensamentos populacionais de baixa renda, que acabou com a vegetação de tudo, né? Então, também, hoje eu reflito muito sobre isso, né? A nível estadual, eu tive também a oportunidade de trabalhar na Fundação Estadual de Pesca, né, da FIPERJ, e por um legado de gestão de recursos pesqueiros, principalmente extensão. E no governo federal, eu fui por quase 10 anos superintendente regional do IBAMA, pegava 15 municípios aqui na região dos Lagos, e foi muito interessante, foi muito produtivo também, eu ainda muito jovem, e lá, sobre a minha gestão, na área geográfica sobre a minha gestão, nós criamos o Parque Nacional de Jurubatiba, que hoje é um exemplo para criar um parque nacional, você ter a possibilidade profissionalmente, em carreira, de criar um parque nacional, claro que com a participação chancelar, efetiva, né? do Chico Esteves, né, lá da biologia, da liminologia da UFRJ. Tive a oportunidade de criar, né, junto com o Fábio Fabiano e outros parceiros, Luiz Vieira, a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. A proposta inicial era pegar de Búzios a Arraial do Cabo. Búzios ainda era distrito de Cabo Frio, mas o prefeito, então, na época, prefiro não citar o nome, ele não se mobilizou, não ficou assim entusiasmado com a proposta, mas Arraial do Cabo sim, e aí foi criada só para Arraial do Cabo. E hoje ela está ali, né, que ela preserva aquelas populações tradicionais de Arraial do Cabo. Então, todo o desafio de uma gestão, de uma Resex, foi a primeira reserva marinha do Brasil. Agora já tem Itaipu também, Niterói, tem outras por aí. E tive a oportunidade também, junto com a Adriana Saad e mais alguns outros pesquisadores, eu ainda representante do IBAMA, né, e com o governo do estado, criar a Lei de Ordenamento Pesqueiro da Lagoa de Araruama. A menina dos olhos, né? De vários municípios. Um ecossistema ímpar, né? Que, inclusive, nos anos 80, nessa juventude, onde o nome ainda é ecologia, né? Esse nome hoje você nem ouve mais falar, né? Ecologia, né? Engenharia ambiental, gestão ambiental. Você fez aí, junto com um companheiro, vocês fizeram, né, toda a trajetória da Lagoa, né? Isso remando. Na verdade, eu fiz uma consultoria assim, 0800 para os meus amigos, o Júnior Trindade e o Kleber Gonçalves, né, o saudoso Kleber Gonçalves, que já está lá no andar de cima. Eles pegaram um caiaque, 2 caiaques, um cada um, né, sobre a batuta cinematográfica do fantástico Milton Alencar, que agora é vereador em Cabo Frio, né, um grande amigo até hoje, inclusive estava conversando com ele anteontem. E o Milton filmando e eles rodando a lagoa toda, né, na parte continental e na parte oceânica, que passa ali por Praia Seca, Monte Alto, Figueira, né, Arraial do Cabo, e mapeando todas as saídas de boca de esgoto. Isso a gente está falando o quê? De 30 anos, né? 25, por aí, né? Eu acho que até mais um pouco de mais 30 um pouquinho, anos. Mais um pouquinho de 30? 32, por aí. Menos de 35 anos atrás. E tem um mapa, até hoje eu tenho esse mapa na minha casa, né, o entorno da lagoa e todas as bocas de saída de esgoto. O sistema de oferta de água e tratamento dos efluentes era do Estado, era da SEDAI, e não funcionava, né, porque era indicação política, aquilo ali, as coisas não funcionavam. A partir da privatização, né, com o colapso que a Lagoa de Araruama sofreu no final da década de 90, em 2000, aquilo tudo explodiu, né? A lagoa colapsou, virou uma grande latrina, a sociedade se revoltou, se mobilizou, acionou o Ministério Público, o sistema de oferta e tratamento de água deixou de ser do Estado, passou a ser privado através de uma licitação pública, né? Surgiu a Agenesa, que é a agência reguladora, e de lá para cá, 20 anos, né, já se passaram, o sistema lagunar de Araruama se recuperou. Claro que não plenamente, não 100%, né? A gente agora vive uma crise nesse momento, mas hoje mais de 80% do corpo hídrico lagunar de Araruama está em boas e ótimas condições de abanibilidade, né?
Isso é um fato, isso é um case de sucesso, apesar de muita gente não se simpatizar com esse discurso meu, com essa colocação, mas o próprio Firmino, que esteve aqui recentemente, também coloca dessa forma, e existem outros rios famosos na Europa, que Você também viaja o passaram por mundo isso. todo também, né? Então você tem ali vivenciando. Vivencio isso, o Sena, o Tamisa, né? Lá na Austrália, eu tenho um colega lá, um professor lá da Universidade de Sydney, que quando foi feitas as Olimpíadas na Austrália, a Baía de Sydney era igual a Baía de Guanabara, né? E eles recuperaram a Baía de Sydney. Agora, a SEDAI deixou de ser a gestora de águas e tratamento de efluentes no Rio de Janeiro, né? Você já vê a praia de Botafogo, a praia do Flamengo, com água cristalina, voltando os peixes, voltando o polvo, voltando o cavalo marinho. Então, a privatização é uma realidade, é um fato, né? É claro que isso incorre em aumento de tarifa na conta de água e de luz, mas é melhor do que deixar largado, né? Você falou dos anos 90, desse colapso que houve na Lagoa, que realmente prejudicou, né, turisticamente, essa região que sempre foi rica, né? Muitas pessoas querendo morar aqui, ter casa aqui. Principalmente a partir da ponte Rio-Niterói, né? Isso, houve um boom imobiliário aqui. Atualmente, vamos pensar 10, 20 anos, né, do futuro. Existe o risco de um novo colapso se determinadas coisas não forem feitas? Sempre há risco, é sempre a necessidade de estar atento e de se cobrar com responsabilidade. Tá? As concessionárias são duas aqui, né? Isso é um fato, e a sociedade tem que estar atenta a isso, tem que estar mobilizada, tem que cobrar com responsabilidade, né? Com respeito, e na medida do não atendimento tem que judicializar, isso é um fato, né? Mas o que acontece? A gente vê essa região crescendo assustadoramente. Antes você tinha Cabo Frio, tinha São Pedro, tinha Iguaba e tinha Araruama. Agora está tudo junto, né? Não vamos falar do mundo exterior, né? Tinha Buda e Peste, agora é Budapeste, aquilo tudo ficou junto. Então hoje você tem residências de Cabo Frio até Araruama. Você não passa em lugar nenhum que não tenha residência, que não tenha empreendimento, né? Seja comercial ou imobiliário. O que terá, né? E isso tudo crescendo. O que aumenta a demanda de água. Nós temos bastante água por causa do reservatório de Utunaíba, né? Mas também, quanto mais oferta de água, mais efluentes precisam ser tratados, né? E você pegar isso é um ponto de vista particular meu. Acredito que muitos concordam e muitos discordam também. O que, no meu ponto de vista, qual é o cenário ideal para a Lagoa de Araruama? É você não jogar mais nenhum corpo hídrico tratado, efluente tratado dentro do Lagoa de Araruama. Como fazer isso? Transposição. Transposição requer estudos técnicos, né, de bruma de dispersão e emissário submarino. Quando se fala em emissário, o pessoal arrepia os cabelos, né? Existe inteiro, um certo resistência com relação a isso. Eu conheço lá na Baía de Todos os Santos, lá em Salvador, o emissário submarino salvou a Baía de Todos os Santos. Em Rio das Ostras tem, em Ipanema tem. Porque não tem jeito. Qual é vamos mudar um pouco para entender, né? A população do mundo vem crescendo. Por quê? Porque hoje você tem informação, educação. Então se você quiser, você prolonga a sua vida, né? Tem gente que bebe demais, que fuma demais, enfim, tem problema de tudo que é jeito, né? Mas hoje a saúde, a medicina, ela dá longevidade às pessoas. Então, hoje, nasce muito mais gente do que morre. Até as guerras hoje são cirúrgicas. A gente passou agora por uma epidemia de Covid que, em tempo recorde, parou de matar gente. Em 2 anos. Coisa que a febre amarela, a peste negra na Europa, dizimou metade da Europa por conta de desinformação, de falta de desenvolvimento da medicina. Então, hoje você tem muita gente no planeta, você tem um modelo de desenvolvimento urbano industrial que preconiza, né, o consumo infinito, né, a utilização de energia que é finita, né,
estimulado pela mídia, utilizando matéria-prima e energia que são finitas e gerando um lixo, muito lixo, lixo sólido, lixo atmosférico e lixo hídrico. Então, esse modelo de desenvolvimento urbano industrial, né, que preconiza o consumo infinito, utilizando matéria-prima e energia que são finitas e gerando lixo sólido, líquido e atmosférico, isso precisa ser revisto, né? O Acordo de Paris, o Protocolo de Kyoto, a Eco 92. Aí a gente já está envolvendo o planeta, né? O planeta, que os problemas são globais, né? Envolve tudo. Então a gente precisa repensar isso. E aí eu volto à sua pergunta, né? É claro que não dá para ficar lançando ad eternamente, pensando daqui a... Nós estamos falando aqui do nosso retorno há 32 anos, 35 anos no mato, e tanta coisa aconteceu de lá para cá, né? Mas você continua linda e muito boa profissional. Que bom a gente estar aqui com saúde, né? Mas é preciso pensar em não mais lançar esses efluentes. Se você tivesse, fechado Lagoa de Araruama. Se você tivesse dentro dos estudos, como cientista que você é, a possibilidade de influenciar para que isso não aconteça mais, o que você escolheria? Vamos fazer a votação do que é melhor para a região dos lagos, né? Para a Lagoa. O que você optaria? Olha, vamos por aqui ou vamos por aqui? A minha proposição, dentro de todo o envolvimento que eu tenho em recursos hídricos, né? Na fração continental da Lagoa de Araruama, a transposição para o Brejo da Malhada, claro que passando por estações de tratamento, né, do Brejo da Malhada chegando no Rio Una, do Rio Una chegando na Praia Rasa. Que envolve muito Búzios, né? Você sabe o que acontece em Búzios, exatamente, né? Envolve, e aí o povo de Búzios não quer. Na fração oceânica, emissário submarino, né? Então, na fração toda da Lagoa Oceânica, que recebe os efluentes e lançam na lagoa, você fazer um emissário submarino ali em Maçambaba, em Monte Alto, em Figueira. Aí o pessoal também de Arraial do Cabo não quer, porque ali é área de ressurgência, lugar que isso acontece em 6 outros lugares no planeta. Que é fantástico, né? Que é fantástico, mas não significa que isso vai destruir tanto a Praia Rasa quanto Maçambaba. Arraial do Cabo. Como Arraial do Cabo, desde que seja feito com responsabilidade, com critério. A gente está falando... Porque lançar na lagoa, realmente, no futuro... Isso vai ter impacto. Já tem impacto, né? Agora também tem outra possibilidade, né? Que é você pegar toda essa água de reuso, que é uma água de relativa qualidade, né? E lançar para a zona rural, a área que tem carência. Então nós temos 3 alternativas a serem estudadas. Mas a gente está falando de quantos milhões? Vamos dizer aí, 1 quilômetro de emissário submarino isso custam 10 milhões. Quem que vai pagar isso? A conta de água de cada residência. Não tem jeito. Que já não é... Que já não é barata, né? Que já não é barata. E aí os prefeitos, os políticos, os deputados, os vereadores, não gostam de tarifar, né? Porque o povo vai cobrar deles, né? Que são os representantes da população. Então isso é uma equação extremamente complexa de ter unanimidade. E quando não há unanimidade, é necessário que tenha um gestor peitudo, né? Peitudo, fundamentado, eu vou fazer. Entende? Eu vou fazer e o resultado vai ser colhido ali. Né? Então, é uma questão de maturidade não só dos movimentos sociais, mas do setor político, do setor privado, de todo mundo buscando uma equação para que isso seja viável. E onde é que é discutido isso? No Parlamento das Águas, que são os comitês e os consórcios intermunicipais. Você é presidente? Eu presido já 2 mandatos há 4 anos, estou encerrando o meu 2º mandato agora, dia 28 de março, entregando para a próxima diretoria que está chegando. E qual é o respaldo desses comitês e essa discussão? Porque tem discussão que realmente consegue sair da mesa, né? E dar passos importantes para a realização concreta do que se precisa. Você tem acompanhado isso? Eu acompanho isso nacionalmente acontecendo? E estadualmente. O Comitê Lagos São João e o Consórcio Intermunicipal Lagos São João é referência a nível nacional, porque ele funciona. Existem comitês que não funcionam a nível de Brasil. Entende? Que foi uma conquista para a região, né?
a conquista para todos. Para todos, né? Para todos, uma conquista para todos. Outra coisa também que a gente tem aqui na região, né, que é fruto de muito esforço, que é o aterro sanitário. Né? A nossa região tem aterro sanitário. Sempre foi uma loucura, uma discussão nos anos 90. E se bate tanto no aterro sanitário. O aterro sanitário hoje é fundamental para a região, porque é todo aquele chorume dos lixões. E tinha ali em Baía Formosa um lixão, né? Era feio. Aquilo tudo vai para o lençol freático e vai para dentro da lagoa, vai para o oceano, vai para o corpo hídrico, né? Então, nós temos o aterro sanitário. Se você falar para mim, você está satisfeito com o aterro sanitário? Não, eu quero a usina de reciclagem, que é o passo seguinte ao aterro sanitário. É um outro nível que sempre foi almejado por você. Dinheiro, né? Sempre foi almejado por você, né? Durante toda a carreira. Exatamente. Mas a gente tem esses benefícios, né, regionais, à custa de muita luta, né, de muito esforço. Ah, é privado? É privado. Cada tonelada que você deposita lá no aterro sanitário custa, vou dar um chute aqui muito próximo, R$100. Qual é a responsabilidade da coleta de lixo sólido? É do município. Qual é a responsabilidade da gestão hídrica de efluentes e oferta de água de qualidade para consumo humano? É do Estado, que passa uma concessão por leilão a uma empresa privada, que funciona melhor. Então, essa equação é a maturidade do próprio comitê, do próprio consórcio intermunicipal, representado pelas suas três esferas, né? A organização social, o poder público e a iniciativa privada. Então, esse comitê é um comitê de muito sucesso, mas ele precisa atingir uma maturidade para chegar ao ponto... E avançar. E avançar cada vez mais. Porque eu digo para você, a gente tem 80%, 85% do corpo hídrico lagunar em boas e ótimas condições de vulnerabilidade, mas tem 15% que não está bom. E a gente precisa chegar a 100%. E é um conjunto de fatores, é o aumento da temperatura do oceano, aumento da temperatura média da Terra. É o planeta que está essa loucura. É o planeta que está pedindo ajuda. Pedindo socorro, né? Pedindo socorro. Esse ano nós tivemos maré vermelha lá no Espírito Santo, lá no Balneário Camboriú, né? Tivemos muita maré vermelha lá, muito parecido com o que está acontecendo aqui na Lagoa de Araruama. Tivemos uma língua de maré vermelha aqui na Real do Cabo, no Rio de Janeiro, o aquecimento global, né? Temperaturas elevadíssimas, fatores, né, globais atingindo regionalmente a sociedade. Fala um pouquinho mais, Pimenta, sobre esse fenômeno da maré vermelha, para o pessoal assim entender a realidade disso e o porquê que ocorre. A maré vermelha, né, que ela pode não ser vermelha, pode ser marrom. Né? A cor é o que menos importa, né? É o que menos importa, né? Você tem... Quando que o litoral tem muita gente? Me responde você. Verão, né? No verão. Maravilhoso. E quando é que chove muito? Verão, né? No verão. E quando chove muito... Quer dizer, aqui na região dos lagos, né, nós temos no pico de Natal, Ano Novo, 5 vezes a população da região. E depois nós vamos ter 5 vezes agora no Carnaval. E entre esses dois picos, nós temos de 2 a 3 vezes a população da região. Todo mundo aqui, claro que todo mundo tem que fazer as suas necessidades fisiológicas, metabólicas, né, defecar, urinar, consumir água, calor muito grande, e quando chove, isso tudo é lançado no litoral, é lançado nas lagoas, majoritariamente. Tem que sair, né? Vai sair para algum lugar. Exatamente. Então, do meu ponto de vista, é melhor que vá para um emissário lá no meio do marzão, que dilui com muito mais facilidade do que ficar em corpo hídrico fechado, de baixa renovação e de circulação de água. E aí, com esse aporte de coliforme fecal, de nitrogênio e fósforo, nitrato e fosfato, que nós temos 2 tipos de esgoto. Nós temos o esgoto do banheiro e temos o esgoto da cozinha, dos restaurantes, de lavar roupa. Que todo sabão líquido, sólido, detergente, ele tem nitrogênio e fósforo. Isso é mais grave até do que o coliforme fecal, principalmente aqui para a Lagoa de Araruama, porque as patologias, né, os organismos patogênicos, as bactérias, os esporos de fungos, possíveis vírus que caem nessa água muito salgada, ele morre rapidinho. Mas o nitrogênio e o fósforo... Imbatível, né? Ele vai retroalimentar a superprodução, que a gente chama tecnicamente de Bloom, uma reprodução desordenada, muito grande, de comunidades oportunistas de algas, macroscópicas ou microscópicas.
Então, a maré vermelha é de algas microscópicas oceânicas. Aqui na Lagoa de Araruama são algas macroscópicas. E essas algas, seja microscópica ou macroscópica, têm um ciclo de vida muito curto e retroalimenta esse processo de eutrofização, que é a supernutrição do corpo hídrico, seja por matéria orgânica em decomposição, nitrogênio e fósforo. E isso vai rodando e dá pontualmente esses problemas que, principalmente a comunidade, né, dos empreendimentos de pousada, de hotéis, né, comerciais, de quiosque, da beira dessas praias ficam muito impactados, e a comunidade de pescadores, como também a produção de sal. E aí eles, claro que eles reclamam com toda a legitimidade, que eles não querem isso na frente da casa deles, né? E a sociedade está com legitimidade de reclamar, é claro, né? Mas é um fato que, majoritariamente, hoje a Lagoa está em boas e ótimas condições. Quando se ouve falar que está em boa condição, e aí a gente vai até o coletivo do pescador, ele fala que não. Porque né? é justamente aquelas áreas... E ele pontua esses problemas que vêm há anos. E aí se coloca um ponto de interrogação, por que ainda não foi resolvido? Aí a gente pensa se é algo financeiramente, se é algo de planejamento. Vem se buscando a resolução disso, né? Você vê que essas áreas que são mais impactadas são áreas de baixa circulação, a baixa renovação. Então, o que é necessário? Uma dragagem permanente e contínua do canal do Itajuru, que renova a água da Lagoa de Araruama. A Lagoa de Araruama tem 3 partes, tecnicamente. O canal, a área 2, que é o primeiro bolsão de enseadas, e a área 3, que é do Boqueirão para frente. Né? Então, do Boqueirão até Araruama, ela está boa e muito boa. Né? Nessa área 2, ela está sofrendo agora esses impactos, que até então não tinha sofrido. Nos últimos 8, 10 anos isso não estava acontecendo. E o canal do Itajuru ele recebe essa influência das marés enchentes, das 2 marés enchentes em 24 horas, e vazantes que renova a água do oceano, que chega mais ali com mais frequência. Então é preciso intensificar, né, a eficiência na coleta e na blindagem dessa área que hoje sofre, entre 15% e 20%, né? E você dragar permanentemente. E aí entra um fator muito importante, que as prefeituras elas precisam ter um critério mais rigoroso na aprovação dos empreendimentos imobiliários no entorno da Lagoa de Araruama. Esse cuidado tem que ser bem maior, né? Tem que ser bem maior. Então, eu, no meu ponto de vista, acho que para se autorizar um empreendimento imobiliário no entorno da Lagoa de Araruama, na faixa, depois da faixa marginal, que é protegida por lei, né? Esse empreendimento ele tem que ter a obrigatoriedade, e o governo municipal ou estadual que licencie isso tem que ter a segurança na força da lei de que todo aquele bairro que está sendo criado ali lance os seus efluentes na rede formal da concessionária referente àquela área geográfica, que não joga mais na lagoa sem tratamento. E aí no futuro, né, que a gente possa não jogar nem tratado dentro da lagoa, que vai para esses emissários dessas áreas de transposição. Porque aí também vem a delicadeza da rede pluvial, né? Essa mistura que ainda acontece. Você pega esses bairros mais populares, né? A região cresceu muito. Nossa, essa região, o crescimento per capita ali do 2º distrito, Unamar, Santo Antônio, o crescimento, esses últimos 4 anos, o município de São Pedro da Aldeia deu um boom, explodiu de crescimento, né? Urbano, adensamento urbano, empreendimentos imobiliários. Iguaba também cresceu bastante, enfim, a região toda vem recebendo cada vez mais gente, cada vez demandando mais oferta de água e gerando mais efluentes.
Então, existe um esforço muito grande, muito responsável das duas concessionárias e através do Parlamento da Água, que é o Comitê e o Consórcio Intermunicipal, de cobrar eficiência nisso. É uma legitimidade de todas as partes. Inclusive municipal, de cada município, com relação a esses empreendimentos que estão sendo construídos, né, Análise de para que risco, possa né? seguir Se faça uma as análise normas. de risco, né? Que se faça as análises com mais critério, mais eficiência, porque responsabilidade, eu não quero dizer que não tenha, eu sempre quero crer que se tenha responsabilidade, através dos titulares das secretarias afins, seja de obras, de meio ambiente, né? Mas que se faça uma análise mais criteriosa de onde vai ser lançado esses efluentes e que se obrigue, que obrigatoriamente qualquer empreendimento tenha a rede separativa da água pluvial. Vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. Né? Não é trabalho, é engenharia, é planejamento, entende? Então, é um empreendimento que tenha mais critério. Então, o loteamento, ele tem, né, no meu ponto de vista, que ter a rede de água pluvial separada da rede de esgoto de efluentes, para que isso não se misture. Porque esse é o grande problema. Nenhuma estação de tratamento de esgoto tem dimensionamento para poder receber aquele volume do esgoto regular com aquela pancada de chuva, que é muito comum no verão e que é muito comum a população estar 2, 3, 5 vezes maior na região. Eduardo Pimenta, 40 anos de profissão, começou numa época que ninguém sabia o que era ser biólogo, o que fazia, né? O que é, né? Grandes mudanças na região, você continua com essa força, com esse ânimo do início, no acreditar? Ah, sim, plenamente. Você acha que a gente avançou negativamente ou a região está conseguindo? Não, a gente avançou positivamente em muitos aspectos, mais positivamente do que negativamente. Hoje você vê, né, diversas unidades de conservação a nível municipal, estadual e federal. Né? Então são áreas que a especulação imobiliária não pode mais avançar sobre ela, né? Na força da lei. Se alguém for lá, fizer uma coisa errada, tem que ir lá e tem que derrubar, tem que tirar, tem que dar dignidade para quem está ali, enfim, né? Cada vez mais isso é evidente. Então nós temos o Parque Estadual da Costa do Sol, temos a APA do Pau-Brasil, temos diversas unidades de conservação a nível federal, tem a APA federal lá do Rio São João, nós temos o Parque Nacional de Jurubatiba, temos o Dormitório das Garças em Cabo Frio, né? Tem a Ilha do Arraial do Cabo lá, que é a Ilha de Cabo Frio, né? Que está preservada, né? Então isso tudo avançou bastante. Tem a sociedade cada vez mais consciente, atenta e cobrando, porque sente a dor, né? E sente os efeitos. Por quê? Olha, a biologia, ela saiu, a ecologia, ela saiu do âmbito das ciências biológicas e entrou no âmbito da sociedade. Qual é o conceito de ecologia biológica e ecologia social? Né? A ecologia biológica, ela está preocupada com a mata ciliar, com o ecossistema, com o sapinho, com a ranzinha, com a orquídea. Sensacional, é isso mesmo, tem que estar preocupada com isso. Mas a ecologia social, ela está preocupada com o quê? É um conceito novo, tá? Relativamente novo. Ela está preocupada com o meio ambiente saudável, trazendo saúde para a sociedade, e o meio ambiente contaminado, doente, trazendo doença para a sociedade. Então, quanto mais nós tivermos um meio ambiente saudável, salutar, né, pulsando de vida, menos doença tem para a sociedade. Respiratória, endemias, né? E isso diminui a pressão sobre o Sistema Único de Saúde, que é sensacional no Brasil, né? Você vai nos Estados Unidos, você fica doente, se não tiver dinheiro, você morre. Aqui no Brasil a gente tem o SUS, viva o SUS, né? Você vai para a UPA, você vai para ali. Existe uma dignidade, né? Existe ainda com o seu povo, né? Então, esse conceito de ecologia social, né, ele vem avançando, ele vem crescendo muito, porque ele tem uma relação intrínseca com a saúde do meio ambiente, trazendo saúde para a sociedade. É como se o ser humano ele não está separado, né? É uma coisa só. Exatamente. Né? E uma interferência aqui
né? Não fica só ali, ele gera efeitos colaterais em todo o entorno dele. Você teve passos importantes aí no período, tanto como secretário de Meio Ambiente em Cabo Frio, também voltando ao assunto de trabalhar no governo, né, estadual, federal. E por que desistiu? Só ciência agora? Não é desistiu, né? Chegou o ciclo, fechou esse ciclo. Não é desistir, que eu nunca fecho porta nenhuma, né? Se num futuro próximo, a médio, longo prazo eu for chamado, eu posso pensar na ideia. Mas eu, na verdade, eu tenho estado já há muitos anos muito ocupado. Isso é bom, né? Isso é enriquecedor, né? Eu não tiro férias, acho que há 20 anos que eu não tiro férias. Porque eu não faço só uma coisa, eu faço um monte de coisa. Então, quando lá na universidade a gente está de férias do ano letivo, né? Mas eu estou com as minhas linhas de pesquisa, eu estou envolvido com consultoria, estou envolvido com um monte de coisa. Então, eu cheguei e pensei que precisava dar mais atenção para a minha família também, né? E a idade também vai exigindo mais da gente fisicamente, né? Mas você continua super jovem. Que bom, obrigado. Os cabelos aqui ficaram brancos, não tem jeito. Mas eu falei assim, bom, preciso parar de fazer algumas coisas, porque não dá para fazer um monte de coisa e não fazer nada direito. Por mais que a vontade... né? Por mais que a vontade, o impulso, né? E aí eu optei mais pela minha carreira técnica, científica e acadêmica, já há alguns anos. E estou satisfeito, porque quando você tem um cargo público, é um cargo muito desgastante, né? Deixa pouco tempo. Apesar de eu ainda fazer parte no Comitê Científico de Avaliação de Estoques de Atuns e Afins para o governo federal, agora no Ministério da Pesca. Como é que é esse trabalho, Pimenta? Esse trabalho é fantástico, entende? É um trabalho que mais me traz retorno pessoal. E me motiva muito, né? Qual é o peixe mais cobiçado do mundo? Você acabou de falar, né? O atum, né? O atum. O atum é o peixe mais cobiçado do mundo. O Oceano Atlântico é um grande celeiro de atuns. Uau. Norte, sul, leste, oeste. O nosso é o oeste, né? E o Oceano Atlântico é dividido nessas frações e existe 80 países capturando atum no Oceano Atlântico. Nossa. Inclusive países que não têm fronteira com o Oceano Atlântico. Existe uma comissão internacional de conservação dos atuns e afins, que gerencia, estabelece cotas de captura para os países que exploram e aumentam, diminuem ou inibem a captura de algumas espécies. Nós temos várias espécies, o tunus obeso, tunus alalunga, tunus albacares, tunus tinos, tunus atlânticos, ou seja, os atuns e os afins também, os bonitos e as cavalas, que viram enlatados, sólido ou ralado, ou fresco, em restaurantes japoneses, que explodiram no mundo inteiro. Inclusive aqui na nossa região tem muitos. Agora imagina, o peixe mais cobiçado do mundo. A gente falando só do Atlântico, tem o Índico, tem o Pacífico também, que eles ocorrem nesses mares todos. Todo mundo pegando esse peixe, o que vai acontecer? Ele vai acabar. Ele vai acabar. Então, essa comissão ela foi criada em 1950. Existem comissões científicas dos países, esses 80 países que exploram, e a partir dessas comissões são estabelecidas as cotas de captura, aportados recursos para fazer pesquisa, e anualmente são escolhidas algumas espécies para avaliar o status dos estoques. E eu faço parte desse grupo. Fantástico, a nível nacional. A sede do programa é na Europa, no Coração de Maria, que é um bairro sensacional lá em Madrid. Anualmente a gente vai lá defender essas cotas de captura, prestar conta dos recursos aportados e fazer pesquisa e fazer a gestão sustentável, né? E aí entra uma série de outras ações, né? Porque quando você captura o atum, que você lança o aparelho de pesca, né? Existem vários, mas o mais comum é o long line, que é uma linha madre e uma linha mãe horizontal, com centenas, milhares de anzóis verticais. Você vai lançando e deixa aquilo ali 12 horas. E claro, quando você lança, você pega aves marinhas, pega tartarugas, pega outras espécies
incidentalmente, não desejadamente. Toda vez que você pega que uma ave marinha, ou uma tartaruga, ou um peixe de bico, que é protegido por lei também, morde um anzol desse e fica preso, é menos um atum que o pescador deixa de faturar, de pegar. Então, existe também programas de mitigação, de desenvolvimento de tecnologia para minimizar essas capturas não desejadas na pesca de atum. E nós fazemos isso com excelência, através do projeto Albatroz, do projeto Tamar, né? E por conta disso, a cadeia produtiva do atum brasileira recebeu o selo de sustentabilidade. Nós fomos lá na Europa, lá em Vigo, né, como eles chamam lá na Espanha, receber esse prêmio, e fico muito satisfeito porque faço parte de um grupo aqui no Brasil de aproximadamente 22 cientistas. Eu faço a gestão aqui do Sudeste com mais um colega de São Paulo, estudo de pesca, ao longo desses 8.500 quilômetros do litoral brasileiro, para a gestão sustentável dessas capturas, para não acabar essa espécie. Existe o defeso também da lagosta, existe o defeso da sardinha, existe o defeso até do marisco hoje em dia. Você imagina, defeso do marisco. É super bom, porque se captura mais se você deixar capturar mais do que a capacidade de reposição, esgota. É bom a gente saber, né, que existe essa preocupação e estudos em prol disso, dessa ciência, preservação, né? Da amplitude hoje disso mundial. Falando nisso, aqui em Araruama a gente tem o nosso berço, né, de água, que fornece água para toda a região, né, que é essa parte aqui da Juturnaíba, que é linda, Reservatório, né? Lagoa de Juturnaíba. Isso. Aquilo ali não pode ser, ou poderia, ou pode ser turisticamente explorado. Pode ser turisticamente explorado, não há problema nenhum, não há incompatibilidade em você explorar aquilo ali. É uma questão de se planejar, né? Pode-se fazer pesca e pague, pode-se fazer atividades de lazer do entorno dela. O quê? Com barcos, essas coisas? Com barco, passeio? com... Jet ski não seria uma coisa legal, né? Olha, não vejo problema a princípio, entende? Porque ali, na verdade, não se pesca, digamos, a nível economicamente viável. Existe uma pescaria ali, mais de subsistência, né? Existe peixes ali, no entorno existe fazendas que criam gado e muitas das vezes o defecar, as fezes desse gado pode contaminar o corpo hídrico, mas ela tem uma razão fundamental e imperativa, que é fornecer água para a região toda. E não falta água. Então, aquele reservatório não basta. As pessoas ficam meio assustadas dessa área, por ser um reservatório que fornece água para toda a região, de isso ser explorado e prejudicar, isso ser explorado turisticamente e prejudicar esse lençol, né? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que se possibilitar levar a consulta pública, através da Secretaria também de Turismo, de Planejamento, porque ali não é só de Araruama, né? Ela pega outros municípios ali também, Silva Jardim, né? Se não me engano, Rio Bonito. A maior fração é de Araruama. Pode-se propor a utilização. Sabe por quê, Leila? Você só cuida do que você conhece. Se você não conhece, você não cuida. Você não tem noção do que é aquilo. Então, quanto mais informação e possibilidade de utilização social responsável, sustentável, mais olhares vão estar ali tomando conta. É o que acontece com a Lagoa de Araruama hoje. Tanta gente olhando para a Lagoa de Araruama, né? Os salineiros, os pescadores, os empreendedores imobiliários, os empreendedores de hotelaria, de pousada, de quiosque, né? Então, o holofote ali todo para a Lagoa de Araruama, o que mobiliza essa ação toda de manutenção do que está bom e de recuperação do que precisa. Para a Juturnaíba não é diferente. E para qualquer outro ecossistema. Por que eu vou muito lá também, o Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu? Sensacional, né? Todo mundo vai ali, paga ingresso para entrar, para manter aquilo ali funcionando. Uma geração de emprego, de demanda turística, de hotel do entorno daquela região toda. Então você pega uma unidade, eu falei no começo, né? Eu na minha juventude lá com o Ivo Saldanha, tombamos tudo,
Ah, tombou, tá bom, é meu aqui, não posso fazer mais nada. E na ocasião, a gente tinha um artifício recém-criado dentro do SNUC, do Sistema de Unidade de Conservação Nacional, né, com mais e menos restrição. De menos restrição é a APA, que é a Área de Proteção Ambiental, que você não precisa indenizar o proprietário. O cara pode utilizar aquilo ali, mas dentro de um plano de manejo estabelecido por uma comissão, né? E hoje a região ela tem, né, essa extensão tem de essa APA. extensão. Então, não posso fazer nada não, vira as costas. E aí, se não tem ninguém cuidando, fiscalizando... Aí vem o grilheiro, vem isso, vem aquilo, vem a caça, vem a produção de carvão clandestino. Então, eu acho que é muito importante essas áreas tombadas serem viabilizadas para uso social. E conscientemente, né? E conscientemente, claro. Com critérios sempre. Falando do critérios, dentro de toda a tua experiência, né, profissional, esse enriquecimento, né, esse ver o crescer da região dos lagos, tem algo que você gostaria de reforçar nessa participação aqui no Impacto Positivo? Porque o nome já diz tudo, né? Impacto Positivo. Eu acho que esse é um outro desafio, que eu sempre pensei isso desde a minha juventude, que se pudesse pensar regionalmente e não municipalmente. Porque os problemas são inerentes a todos. Acessibilidade, seguridade, vulnerabilidade. Né? Vou dar um exemplo fora da área ambiental, né? Por que todas essas prefeituras da região aqui dos lagos não fizessem um leilão de compra de medicamento comum a todas elas? O preço ia bater muito mais lá embaixo. Mas aí a gente tem os viés partidários, né? Um partido aqui, outro partido ali. E os particulares. E os particulares também, né? Então, se pudesse pensar a região regionalmente e não municipalmente, porque você veja bem, né? Todo mundo que vem aqui para não desmerecendo ninguém, até porque Araruama está um brinco, Iguaba está um brinco, mas todo mundo que se hospeda em municípios que não seja Búzios ou Cabo Frio, vem para Cabo Frio, vem para Búzios. Hoje, para você chegar em Búzios... Impossível. É possível. Para você sair de Búzios, para chegar em Real do Cabo, é uma loucura. Entende? Eu acho que foi lançado um futuro próspero, caso né, os prefeitos possam ter uma mentalidade de... e uma vontade. De trabalhar né, coletivamente. Eu acho que até... Eles até se respeitam e se relacionam. A gente está falando das parcerias, né? Hoje existe uma palavra muito importante que é a parceria dos afins, né? Dos afins. Eu acho que também o futuro da região dos lagos, ele está dependendo dessas parcerias. Exatamente. Para ser mais forte turisticamente também, né? E geração de trabalho, emprego e renda para as pessoas que são desses locais, né? Que possam ter dignidade em exercer a sua profissão, seja de ambulante, seja de pescador, seja de médico, seja de engenheiro, seja de biólogo, seja de professor. Radialista. Comunicador. Jornalista, sabe? Porque eu acho que em comum, todos nós amamos a região dos lagos, né? Por isso que a gente está aqui, né? Então eu acho que... você não quis ir embora, né? Não, aqui é minha base. Você não quis ir embora, você ficou porque acreditando, né, em toda a base do meu trabalho aqui. Profissional, científico e acadêmico, está aqui, né? Primeiro por causa da ressurgência, né? Que esse fenômeno só acontece em 5, 6 lugares no planeta. Fala mais um pouquinho, vamos reforçar para o pessoal que está chegando agora e não sabe sobre o que acontece aqui, ali em Arraial do Cabo. Fala um pouco sobre a ressurgência. A ressurgência, que é o Upwelling, né? Que é a palavra mais divulgada internacionalmente do inglês, é a subida das águas profundas, né, trazendo essa temperatura muito baixa aqui para a região dos lagos, né? E o olho do furacão disso é ali em Arraial do Cabo, mas é um somatório de fatores, né? O que traz
o diferencial dessa região, é a ressurgência. A ressurgência é o quê? É a subida dessas águas profundas por um fenômeno oceanográfico. É um cabo, esse vento nordeste empurra a água superficial, essa água superficial é deslocada e a água do fundo, muito fundo, porque tem a quebra da plataforma continental aqui, nós estamos falando de 50, 100, 200, 1.000, 2.000 metros, muito próximo da costa, coisa que não acontece em outros lugares no Brasil. Essa água profunda, quando aflora, porque a água superficial foi empurrada pelo vento, ela traz os nutrientes da tabela periódica de Mendeleev. E esses nutrientes, em contato com a luminosidade, explode de fitoplâncton, e aí atrai o zooplâncton, que atrai os pequenos peixes, os médios peixes e os peixes grandes, que dá toda essa viscosidade. E por isso que eu estou trabalhando aqui com avaliação de estoque de peixe, desde a minha origem de formação profissional. Então, apesar de ter sido criado aqui, eu aproveitei muito essa particularidade ímpar, né, que acontece em pouquíssimos lugares no planeta, para me firmar profissionalmente aqui. Mas isso é só a nível técnico-científico. Vamos falar de paisagem. Já que a água é muito gelada, não evapora. Se não evapora, não chove. Se não chove, não tem rio. Não tendo rio desembocando aqui, rio caudaloso, a areia é branquinha, a água é clarinha, o clima é semiárido e dá essa endemismo de ecossistema, que é a estepe arbórea aberta, o Caatinga fluminense. Nós só temos a Caatinga lá no Nordeste, na terrinha de Padre Cícero. E nós temos um endemismo, além de orquídeas, de pássaros, tudo mais, né? Um endemismo aí para o povo aí que está escutando, né? É a ocorrência de uma espécie descontinuamente. Então nós temos o formicívoro litoral, o formigueiro do litoral, que só ocorre aqui. Temos o Pelocereus uzuli, que é um cacto que acontece lá na Caatinga do Nordeste. E temos um endemismo de ecossistema, que é essa Caatinga, essa estepe arbórea aberta, a Caatinga fluminense, aqui. E tudo isso, quem é o pintor desse quadro? É a ressurgência, que traz a areia branquinha, a água clarinha, o clima semiárido, que não chove, não tem rio, e pinta todo esse cenário. E verão o ano inteiro, né? Você conhece bem. Essa só é a nossa riqueza, né? E ela é maravilhosa. Exatamente, só é a nossa riqueza. Que bom, Eduardo Pimenta, ainda que temos nós... o pau-brasil, né? Tem o pau-brasil aberto. Que bom que nós temos você aqui como cientista, biólogo, de olho, estudioso, né? Engrandecendo e valorizando essa natureza, né? Porque a gente precisa disso para viver. E a população da região, ela poderia explorar muito melhor, né? Digamos, os executivos municipais, estadual também, até mesmo o próprio federal, né? Todo mundo vem para cá por causa da praia, né? Mas a gente aqui tem todas essas coisas que poderiam ser melhor divulgadas e vendidas como roteiro turístico. Temos os sambaquis, temos o jecaí, né? Que é o sal com a pimenta rosa, né? Que é a aroeira, que aqui pra gente, a aroeira tem no quintal de casa. É igual mato, né? Aqui pra gente, os passarinhos adoram aquela inflorescênciazinha, aquela semente que dá uma culinária. Maravilhosa. Você vai para a Europa, você compra aroeira a peso de ouro. Você vai na Casa Pedro aqui, que tem também na região, é caro. Então a gente não explora muito isso, né? Fica muito aquele turismo de massa, não segregando ninguém, que nunca é meu perfil, né? Segregar nada, mas a gente podia, não sei se ainda é possível, né? A gente trazer um turista culturalmente de menos impacto. E é a cultura, né? Você deixar em evidência essa riqueza cultural. Eu quero agradecer a tua presença, espero tê-lo novamente aqui no Impacto Positivo. Que delícia! Amei. Até a próxima edição, aqui em Impacto Positivo. Foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Tchau.